Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Saudações, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Prazer enorme revê-los aqui. Todo o nosso combinado de terça-feira para a nossa reflexão, fazendo a leitura do livro Religião dos Espíritos, lendo uma questão do livro dos Espíritos, e aí a gente vai compreendendo, vai absorvendo e vamos nos melhorando, que esse é o propósito de todos nós. E juntos, refletindo juntos, isso que é o mais importante. Como diz a frase, duas cabeças pensam melhor que uma, não é verdade? Então vamos lá. Hoje nós chegamos no capítulo 76, Jesus e Atualidade. Mas antes disso, aquele recadinho para você dar uma passadinha lá no site da Rádio TV Fraternal, ver o conteúdo que tem, não tem só programa, tem palestra, tem texto, tem um monte de coisa. Compartilha o site da TV, Rádio TV Fraternal. A Rádio TV Fraternal está em todas as mídias sociais, ou seja, está fácil de alguma maneira você ouvir um programa, ouvir uma palestra, ler um texto, tudo com o propósito do quê? De elucidação, de esclarecimento, e tudo isso é válido, que é o propósito da Rádio TV Fraternal, a divulgação da doutrina espírita, dos ensinos de Jesus. Então, curtindo, deixa seu like, compartilha e vamos para a leitura. Capítulo 76, Jesus e a Atualidade. Hoje, sabe a física que a luz é uma forma de energia e que todas as coisas criadas são composições energéticas, vibrando em ondas características. Disse o Cristo, brilhe vossa luz. Começa a magnetologia a provar cientificamente a reencarnação. Elucidou o Senhor, necessário vos é nascer de novo. Conclui a medicina que o homem precisa desembaraçar-se de tudo o que lhe possa constituir motivo à cólera ou à tensão em favor do próprio equilíbrio. Ensinou Jesus por fórmula de paz e proteção terapêutica. Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos façam mal e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Afirma a psicanálise que todo desejo reprimido marca a personalidade e a afeição de recalque. Aclarou o Divino Mestre, não é o que entra na boca do homem o que lhe torna a vida impura, mas o que lhe sai do coração. A penologia transforma os antigos cárceres de tortura em escolas de reeducação e de reajuste. Proclamou o eterno amigo, misericórdia quero e não sacrifício, porque os sãos não necessitam de médico. A sociologia preceitua o trabalho para cada um, na comunidade, como simples dever. Informou Jesus, quem dentre vós deseja a posição de maior, seja servo de todos. A política de ordem superior exige absoluta independência entre o Estado e as crenças do povo. Falou Cristo, dai a César o que a de César compete, e a Deus o que a Deus pertence. A astronáutica examina o campo físico da Lua e dirige a atenção para a vida material em outros planetas. Anunciou o mestre dos mestres, na casa de meu pai há muitas moradas. A unidade religiosa caminha gradativamente para o culto da assistência social e da oração, acima dos templos de pedra. Asseverou o emissário sublime. Nossos antepassados reverenciavam a Deus no alto dos montes, e dizei agora que Jerusalém é o lugar adequado a isso. Mas tempos virão em que os verdadeiros religiosos adorarão a Deus em espírito, porque o Pai procura os que assim o procuram. A navegação rápida, a aviação, o telefone, o rádio, o cinema e a televisão, apesar das faixas de sombra espiritual que, por quanto lhes obscurecem os serviços, indicam a todos os povos um só caminho, a fraternidade. Recomendou o Senhor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eis porque a doutrina espírita nos reconduz ao Evangelho em sua primitiva simplicidade, porquanto somente assim compreenderemos, ante a imensa evolução científica do homem terrestre, que o Cristo é o sol moral do mundo, a brilhar hoje como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã. Esse é o capítulo 76, Jesus e a Atualidade. E a questão que faz referência a esse texto é a 626 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec perguntou. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? E a resposta, já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente.
Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Aqui a gente conta um pouquinho da historinha, porque ele vem falar o quê? Ele perguntou se antes de Jesus já se conhecia as leis naturais, as leis divinas. Né? E aí a gente lembra o que da história? Os 10 mandamentos foram entregues por Deus a Moisés, na verdade. E aí a gente põe uma cronologia do nosso tempo e por que isso aconteceu naquela época, naquele momento, Deus enviando aqueles 10 mandamentos. E perceba, qual era o conteúdo desses 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás, honrarás pai e mãe, não cobiçarás as coisas alheias, não furtarás. Perceba como tinha, se não me engano, acho que 7 nãos, ou seja, era impositivo para que não fizessem. E por qual razão disso? Porque aquele povo estava bagunçado. Né? O povo do mundo estava o quê? Estava perdido, sem orientação. Então roubavam, matavam, cobiçavam as coisas alheias. Então veio o sentido de orientação. E aí estima-se que 1.300, mais ou menos, estimado 1.300, 1.400 anos depois disso, veio o quê? Jesus. E aí ele vem falar do quê? De sentimento. Aí todo mundo achou o quê? Ele veio revogar, ele veio dizer para não seguir as leis divinas, os 10 mandamentos. Pelo contrário, Jesus, qual o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? É exatamente esse. Eu não vim derrogar a lei, ou seja, ele veio dar eficácia, ele veio colocar a lei e dar mais sentido para ela, do sentido de não matar o outro, para você não fazer o mal que amanhã pode ser feito, o mal pode ser feito para você. O fato de você tirar a vida de alguém hoje, amanhã pode ser que a sua seja retirada. E aí, você vai gostar? É nesse sentido, ele foi aprofundando aquilo. Houve uma interpretação equivocada daquela época, em alguns que acharam que Jesus queria derrogar a lei, queria abandonar a lei divina. Pelo contrário, ele veio dar mais aplicação, ele veio dar mais eficácia àquela lei. E hoje, lendo o Evangelho, quantas situações não se assemelham do nosso dia a dia com aquilo que Jesus está falando? E aí entra aquela questão que eu sempre falo, o Evangelho é repetitivo. O Evangelho é repetitivo ou sou eu que sou teimoso e não cumpri o que Jesus me ensina? Mas eu sou obrigado? Não, você tem livre-arbítrio. Só entenda as consequências. Então eu sou obrigado. Não, entenda a razão do sofrer, como vimos em lições passadas, as provas que nós temos na vida para passar. Por quê? A gente vem reparando. Lembra do arrependimento, expiação e reparação? Esse é o propósito. A gente se arrepende, a gente passa pela prova e a gente repara o mal. Por quê? Compreensão. E a vida vai ficando mais fácil. As coisas vão se tornando mais compreensivas e, consequentemente, mais fáceis de serem lidadas. Mas aí depende do tempo de cada um. E aí, a gente vê tudo isso no Evangelho, mas o que falta? Colocar em prática. O Emmanuel, nesse texto de hoje, ele coloca muitas situações da ciência, da astrologia, da astronáutica, do convívio, de todas as formas que Jesus vem ensinando e a gente vai, o quê? Vivenciando aquilo. Então, o Evangelho não é um texto apartado do nosso dia a dia, pelo contrário, é aquilo que eu tenho que ler e colocar no meu dia a dia. É aquilo que eu tenho que interpretar e trazer para o meu fazer do dia a dia. Quando Jesus falou, o que a gente vê? A ciência de maneira geral, a medicina, a astrologia, a sociologia, a psicologia, várias frentes que a gente vê, tudo se comprova. E Jesus já dizia antigamente. A ciência vem dizendo algo que Jesus já dizia lá atrás. Vai se aprofundando e Jesus já havia dito lá, de uma maneira ou de outra ele já havia colocado. Quando ele já falava de reencarnação, naquela passagem que a gente tem com Nicodemos, onde Jesus falou o que para ele? Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou o quê? Mas como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe? Ele não entendeu. O espírito nasce do espírito. O espírito é o espírito. Vai e volta. O corpo precede o corpo, o espírito não. O espírito não precede, o espírito já existe. Então ele vai e volta. E aí Jesus questiona ele, se você tem dificuldade de compreender as coisas da terra, como que eu vou te dizer as coisas do alto? Que Nicodemos tinha dificuldade até com as coisas do alto, da terra. E quando Jesus também disse, vamos vendo, está no texto também, há muitas moradas na casa do meu pai. Hoje a gente não vê astrologia estudando vários outros planetas. Quantos outros planetas não existem na nossa galáxia? E estão lá para quê? Para enfeitar a galáxia? Com qual propósito Deus colocou lá?
Qual é o propósito da criação disso? Quem disse que a única maneira de vida é a nossa? É porque nós só conhecemos essa. Aquela que nós não conhecemos, nós negamos. É mais fácil para nós? Mas espera, deve ter uma razão. Quem disse que lá nesses outros planetas não existem outras formas de vida das quais nós não conhecemos e jamais faremos menção a elas? Ou seja, precisamos vivenciar, aprender, compreender e entender tudo isso. E Jesus já falava, há muitas moradas na casa do meu Pai. Quanto que a gente não ouve agora, o planeta passando de provas de expiação para regeneração, a parábola do joio e do trigo, da separação, aqueles que evoluem, aqueles que estão dispostos a evoluir, que aprenderam a lição do Cristo, que colocaram em prática e vão adiante, e aqueles que ficaram. Olha aí, para onde vão esses que evoluíram? Jesus dizia, bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. O que ele quer dizer que se possuirão a terra? Porque eles têm a mansuetude e a terra será deles. Por quê? Porque a terra vai se regenerar, a terra vai se melhorar. E aqueles que melhoraram, são compatíveis com um mundo melhor. Aqueles que não querem permanecem no mundo de provas e expiações ou até mesmo no mundo primitivo, que é a degradação, como a gente já falou. Então, é isso, a gente vem comprovando, a ciência vem comprovando quantos males são causados por um momento de estresse, de cólera do nosso corpo. Cólera essa que está lá no Evangelho nos explicando também, quando fala de bem-aventurados os mansos e pacíficos, lá está a cólera. E essa cólera, quantos males nos causam no corpo? É uma dor de cabeça, é uma azia, uma má digestão, uma falta de ar, uma taquicardia, tudo isso. E aí a ciência vem e comprova tudo isso, o que Jesus já ensina no Evangelho há mais de 2000 anos para nós. Está vendo como a percepção muda? Que na verdade não é o Evangelho que é repetitivo, sou eu que ainda sigo preceitos equivocados que tem guardados para mim. Jesus também disse que a misericórdia ele quer a misericórdia, não o sacrifício, porque os sãos não necessitam de médico. O que ele estava dizendo? Se me caluniam, se me perseguem e não prejudica ninguém, nenhum mal eu causo, o problema está neles, não em mim. Então o doente da situação é aquele que ainda prejudica, que aquele persegue, que aquele calunia. Eu não faço mais isso. Compreendi o Evangelho de Jesus. Vivo melhor. Relevo muita coisa, perdoo. Lembra do BIP? Benevolência, indulgência e perdão. Olha quanta lição a gente vem. Assim, e tem muitas outras. E aí, cada um por suas obras. Né? Sabendo que o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu pratico. Porque aí, lembra como nós vimos essas provas, as provas pelas quais nós passamos, são os malefícios que eu fiz do passado e agora eu venho para quê? Para reparar. E tudo isso Jesus falando no Evangelho, como disse também que sua palavra não passaria. Porque olha como faz sentido até nos dias de hoje. O que está faltando é a execução, é colocar em prática. Não é verdade? Então, quem deixa de seguir o Mestre somos nós pela ignorância de acharmos autossuficientes, quando na verdade é necessário seguirmos o Evangelho, porque vai nos dar conduta de vida de viver da melhor maneira possível. E aí, qual a sua reflexão sobre Jesus e a atualidade? Eu vou ficando por aqui, a semana que vem a gente se vê. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.